Vamos resolver o exercício 14 da seção 16.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: sejam f de xy um campo vetorial, né, com a função 1 mais xy vezes e elevado a xy na componente i, x ao quadrado vezes e elevado a xy na componente j, e c, uma curva dada por r de t, igual a cosseno de t na componente i, 2 seno de t na componente j, com t variando de 0 a π sobre 2. O item A pede para determinar uma função f, minúscula, tal que o campo vetorial f maiúsculo seja igual ao gradiente da f minúscula. O item B pede para usar a parte A para calcular a integral de linha sobre a curva C. Bom, se existe uma função diferenciável, f minúscula, tal que o campo vetorial pode ser escrito como o gradiente dessa f minúscula, isso quer dizer que ela é igual a fx na primeira componente e fy na segunda componente, ou seja, a derivada de f com relação a x na primeira componente e a derivada de f com relação a y na segunda componente. Igualando meu campo vetorial com o gradiente, né, fazendo essa igualdade, nós temos que fx vai ser igual a 1 mais x vezes y, tudo isso multiplicado por e elevado a xy, chamei de equação 9, e a fy vai ser igual a x ao quadrado vezes e elevado a x vezes y, isso eu chamei de equação 10. Então, integrando a equação 10 com relação a y, nós temos que fx é a integral de x2 vezes e elevado a xy dy, isso, por sua vez, é x vezes e elevado a xy mais uma g de x, tá? Integração bem simples. Bom, note que a nossa constante de integração, ela é uma função, né, g de x, ó, e ela é constante com relação a y, ou seja, ela é uma função que só vai depender de x, né? Bom, a minha fy, a minha f de xy, desculpa, é x vezes e elevado a xy mais uma g de x. E o que é que eu vou fazer? Vou derivar ambos os lados com relação a x, ou seja, fx é igual a e elevado a xy, pela regra do produto, mais x vezes y vezes e elevado a xy mais g' de x. Quando eu comparo essa expressão, né, ou seja, quando eu coloco isso em evidência, que chego nessa expressão, e vou comparar com a minha expressão 9, eu chego à conclusão que a minha g' de x é igual a 0. Bom, integrando isso com relação a x, obtemos que g de x é igual a c, em que c é uma constante. Substituindo em 11, nós temos que a minha f de xy, ela é igual a x vezes e elevado a x vezes y, mais uma constante c. Então, a gente mostra o nosso item A, né? Bom, o item B, a gente vai fazer utilizando o item A. Então, pelo item A, conhecemos uma função f, né, minúscula, tal que o campo vetorial f era o gradiente dessa f minúscula, de modo que podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Para isto, devemos conhecer o ponto inicial e final de C, né? Como C é dada por R de T, que é igual a cosseno T na primeira componente e 2 seno de T na segunda componente, com T variando de 0 a π sobre 2, para T igual a 0, nós temos o primeiro ponto da curva, ponto inicial, que é o ponto 1, 0. Para T igual a π sobre 2, nós temos o ponto final da curva, ao qual ele é o ponto 0, 2. Bom, uma observação deve ser feita agora, né? A nossa função, dada na equação 13, obtida pelo item A, qualquer valor de constante C serve, né? Para a nossa função em particular, a gente vai tomar C igual a 0, tá? Para facilitar as coisas, mas para qualquer constante que você considerar, o resultado vai ser o mesmo. Então, se a gente considera C igual a 0, a nossa f de xy, ela é igual a x vezes e elevado a x vezes y. Bom, para calcular a nossa integral de linha, né, a gente sabe que o item A mostrou que o campo f, a gente pôde trocar ele pelo gradiente dessa f minúscula, e o teorema fundamental do cálculo diz que a integral de linha do gradiente de f interno dr é a mesma coisa que aplicar a f minúscula que nós encontramos no item A, no extremo final,
menos ela aplicada no extremo inicial. Então, f aplicado em 0,2 é a mesma coisa que 0 vezes e elevado a 0 menos 1 vezes e elevado a 0. Então, observe que 0 vezes e elevado a 0, isso dá 0, menos 1 vezes e elevado a 0 dá 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 menos 1, isso dá menos 1.